Meu irmão, nesta sexta-feira, dia 9 de outubro, eu queria lembrar também que nós estamos no mês das Santas Missões, mês missionário. Como é que você está vivendo o seu batismo? Você está mesmo realmente entusiasmado, lendo a palavra, meditando a palavra, ensinando a palavra, evangelizando as pessoas? É a hora de você fazer isso, tá? Vamos então iniciar mais um encontro, saudando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois é, meio missionário, meio do rosário, tudo isso. Então é bom de a gente lembrar que a gente tem que criar esta alegria do Evangelho, como diz o Papa Francisco, e se tornar também aquele que é capaz de evangelizar. Vocês estão observando que o encardido, ele quer atrapalhar a ida das pessoas à igreja, tá? Diz que na igreja tem que ter pouca gente, mas veja como é que está no mundo, como é que está nos bares, como é que está nas festas, como é que está nas passeatas dos políticos para a corrupção. Veja como é que está. É tanta gente na hora de rezar, mas na hora de viver realmente nessa comunhão com o Senhor. Entenderam? É bom que a gente reflita. Então, em primeiro lugar, o Senhor. Buscai o Senhor enquanto há tempo. E o tempo de Deus, o seu tem que se encaixar no tempo de Deus. É agora. Tá? Por isso, refletindo sobre a leitura de hoje, a primeira leitura é tirada da carta aos Gálatas, do capítulo 3, versículos 7 a 14. E tem o primeiro versículo, é muito interessante. Ficai, pois, cientes que os que creem é que são verdadeiros filhos de Abraão. Claro, os que creem, mas também tem que ser verdadeiros filhos de Deus, porque crer e não viver a sua fé não tem sentido. O salmo responsorial é o Salmo 110. O Senhor se lembra sempre da aliança. Você não vai esquecer se você é um fiel, se você é coerente, se você é sincero, se você é honesto, se você faz as coisas, mas que faz por amor a Deus e ao seu próximo e à sua igreja. Se você de fato está de braços abertos dizendo ao Senhor, Senhor, eis-me aqui, este teu missionário, este teu servo que está a teu serviço, Senhor. Sei que não é fácil, mas com a tua graça, com a tua força, Senhor, eu serei sim um comunicador, aquele que vai comunicar, que vai anunciar, que vai evangelizar, comunicar a palavra às pessoas. É muito interessante isso, tá? Que cada um de nós possamos abrir este coração, o nosso coração, para a graça de Deus, para podermos de fato viver de acordo com a sua vontade. Isso é muito interessante. Por isso, o Evangelho de hoje é tirado de Lucas, do capítulo 11, versículo 15 a 26. Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram, é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Ainda outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus sabia como ele estava, era com hipocrisia. Então, reconhecendo seus pensamentos, ele diz: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? E Jesus continua, meu irmão. Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Que maravilha! Jesus alertando-nos, dizendo que chegou para vós o reino de Deus. Interessante que a gente entenda isso, tá? Por isso, essa primeira leitura, que era das Gálatas, traz um problema localizado dentro de um contexto que é o da circuncisão. Algo próprio dos judeus e que era critério fundamental para a salvação. Porém, Paulo, de origem judaica,
prega a doutrina cristã que aboliu a circuncisão como critério para a salvação. Paulo já não prega mais a circuncisão. Ele cristão, ele prega a doutrina cristã. Portanto, quem aceita essa doutrina já não precisa mais ser circuncidado. Já diretamente alcançará a salvação. Isso é muito interessante. Ele é de origem judaica, por isso ele prega assim. Por isso é dentro desse contexto que ele reflete sobre o texto de hoje, mostrando que ninguém será salvo apenas praticando a lei. Mas sim, qual era a lei? A circuncisão. Não. Para ser salvo, diz ele, não basta praticar a lei. Isso é importante ter a lei, tudo bem, mas é preciso ter mesmo a fé. É pela fé que será salvo. Tá? E que os filhos de Abraão deveriam primar, dar prioridade pela fé. É o exemplo dado a Abraão. E não se ater a rigorismo da lei como estava acontecendo naquela época. Tá? Foi essa mesma fé que tornou justos os pagãos, diz o apóstolo Paulo. Isso está contido nas Escrituras. Em outras palavras, o apóstolo mostra aquela comunidade que está vendo um equívoco religioso profundo e que quem tivesse fé seria abençoado, pois a fé é que dá a vida e não as leis. Entenderam, meus irmãos? Sem fé, como é que você vai ter vida? Você pode obedecer todas as leis que os governos colocam para vocês, mas elas podem matar. A grande lei e a melhor lei é do amor, do respeito, da consideração pelo outro. Entenderam? Por isso, tome muito cuidado com algumas imposições que alguns fazem por aí, dizendo que é lei. A fé que faz de nós herdeiros de Abraão, herdeiros de Deus. Cristo foi submetido à lei para resgatar os que estavam a ela submetidos. Assim, o apóstolo afirma que a fé é mais importante que a lei e esta, portanto, deve servir àquela. Entenderam? Esta, portanto, quem? A lei deve servir à fé. A fé é que vai conduzir a pessoa à salvação. Por isso o evangelho de hoje. Jesus está em plena atividade missionária. Lembre-se do bem missionário. A missão de Jesus deve respirar a nossa missão. Tá? A missão de Jesus deve inspirar a nossa missão. Deve nos dar força para a missão. Entenda isso. Então, qual é a missão de Jesus que o evangelho apresenta? Veja só no evangelho. Expulsar os demônios que impedem que as pessoas tenham vida e a tenham em plenitude, e a tenham em abundância. Essa é a missão de Jesus. O demônio impedir das pessoas terem vida. O demônio impedir das pessoas viverem abundantemente. Jesus expulsa. São muitas as categorias de demônios, porém, indistintamente, eles atrapalham a vida, alienam as pessoas e desqualificam a vida, podendo até matar. Por isso, expulsá-los é o primeiro passo para a implantação do reino de Deus. Se o demônio continuar, o reino não vai acontecer. Entenderam? Porém, isso não é tão simples assim. É preciso empenho e perseverança, firmeza no ensinamento de Deus, na vivência da palavra. Haverá sempre os partidários dos demônios, os que irão criticar ações libertadoras. E lá onde Jesus estava pregando, como tinha os partidários do demônio, entenderam? Algumas dessas críticas aparecem no evangelho de hoje. Jesus é acusado de expulsar os demônios usando argumentos demoníacos. Mas ele mostra que isso não é possível. Jamais uma ação demoníaca poderia promover a vida. Jamais! Assim ele convoca a comunidade a se unir para se libertar dessa ideologia que tenta deturpar, mudar e desqualificar a sua missão. Quantas pessoas tentam deturpar a sua pregação, o seu compromisso, a sua fidelidade, dizendo a você que não vale a pena, que não tem sentido, está perdendo o seu tempo? Já viu isso? Mas tem pessoas que tentam desqualificar o seu trabalho. É o demônio. Ele está naquela pessoa, naquelas pessoas que tentam fazer isso para não deixar o reino de Deus acontecer. Não desista de continuar expulsando essas coisas, gente. Não desista jamais, tá? Com um argumento bem fundamentado, Jesus revela a inconsistência das críticas que recebia e revela a fraqueza do próprio demônio.
a fraqueza do próprio demônio. Ele estava dividido contra si mesmo. Esse é o próprio demônio. Aqueles que lhe criticam não estão unidos a outros. E a maior união que eles fazem é para querer lhe derrubar. Mas até eles mesmos não sabem o que dizem. Entenderam? Isso é triste, mas acontece muito. Muito mesmo. Contudo, Jesus nos convoca a rever nossas atitudes, nossos conceitos e ação, tá? E a não nos deixarmos levar pelas críticas sem fundamentos que surgem em todo momento, a cada momento da vida da pessoa. Seja através dos meios de comunicação ou dentro da própria comunidade, oriundas da parte daqueles que não querem assumir as propostas de Jesus, como tem gente contra. Mas alertando assim para a nossa paróquia, de modo particular aqui em Santa Luzia, Terra Bela, Buriticupu, vocês estão sempre atentos à palavra de Deus. Vejo e percebo quando são convocados e ajudam. Exemplo é a campanha das cadeiras, que estamos já chegando a 50%. Por que você está colaborando? Eu vejo também o seu dízimo, que estamos cada vez mais melhorando, porque você está percebendo que também precisamos do lado financeiro para a manutenção da nossa paróquia. Veio também do lado da sua contribuição, você faz a sua parte. E vai continuar fazendo cada dia mais, se convertendo e percebendo que isso também tem que acontecer porque você acredita e quer caminhar com o povo de Deus na sua igreja, na sua paróquia. Parabéns a você que está fazendo isso. Já estou encerrando aqui também esta mensagem e quero que você também dê um likezinho e depois você também repasse para os demais. E já fazendo um reforço aqui, porque nem todas as semanas eu estou podendo gravar devido já à caminhada que a gente está fazendo em relação ao pré-festejo da nossa paróquia, que temos que fazer muitas visitas às comunidades, tá? Por isso, vamos continuar rezando e nos preparando, quem seja da paróquia, para receber a visita do padre também, quem sabe, quando precisar de alguma coisa em relação ao festejo de Santa Luzia, tá? Deixo a vocês o meu abraço e a minha bênção, portanto, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.